pessoal. Oi, pessoal. Oi! Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Sacoplinca PJ. Hoje vamos falar sobre linguagem, que é uma função que permite ao ser humano se comunicar de uma forma mais eficaz. É a principal forma da gente se comunicar, em especial através da fala e também um pouquinho da escrita. Ela envolve várias alterações e é uma função que intimamente se relaciona com muitas outras. É também a linguagem, em geral, a principal forma pela qual a gente consegue avaliar e identificar alterações de outras funções. E ela ainda está presente, suas alterações estão presentes em vários dos transtornos mentais. Por isso, a linguagem é uma das funções mentais importantes e que a gente vai ver na nossa série Sacoplinca PJ. Eu sou o Breno, psicólogo, professor de psicologia, pesquisador e hoje eu vou falar sobre linguagem. Então, segue aí. Sacoplinca PJ, uma série didática sobre as funções mentais, o exame do estado mental e as principais alterações em psicopatologia. Uma série em episódios curtos, mesmo que sobre algo importante. Sempre diretos e com direito a spin-offs. Linguagem. Linguagem é um sistema de signos utilizado para nos comunicarmos. Ela envolve a fala verbal, a forma falada, ela envolve também a forma escrita e ainda outras linguagens de sinais. Em geral, a gente vai acabar observando em psicopatologia e na avaliação das funções mentais, em especial as formas falada e escrita, mas até a falada, forma verbal. E esse conceito de linguagem, de ser um sistema de signos que possui, claro, uma organização, dentro do domínio das funções mentais, esse sentido de linguagem é um pouquinho diferente. Enquanto função mental, a linguagem a gente vai considerar seu funcionamento prático, ou seja, a maneira como ela é expressa, a organização, a sonorização e, eventualmente, um pouco a sua produção, o ritmo que é produzido, a quantidade que ela é produzida, e, finalmente, a sua organização, a estrutura que a linguagem vai se apresentar. E, dito isso, muitos de vocês podem acabar, nesse momento, se perguntando: mas por que a linguagem nas funções mentais? E tem mais de um motivo para a gente incluir a linguagem dentro desse conjunto que são as funções mentais. Primeiro é que ela é intimamente relacionada com várias outras funções, principalmente o pensamento, mas também o afeto, a atenção, a psicomotricidade, e justamente por isso ela tem um papel central. Além disso, a gente vai encontrar ela alterada em muitos quadros, que a gente vai ver alguns deles aqui brevemente, e além disso, é através da linguagem que a gente acessa a maior parte das outras funções. Como assim? Eu vou avaliar um possível delírio perguntando e conversando, em geral, com alguém, com um paciente, com a pessoa que eu estiver avaliando. Eu vou avaliar eventualmente uma aceleração do pensamento, muitas vezes através da fala. Então, a linguagem, ela é um mecanismo pelo qual a gente também vai conseguir avaliar e acessar várias das outras funções. Bom, então, vocês certamente vão estar se perguntando: mas quais os tipos de alterações que a gente vai ter dentro das funções mentais? E a verdade é que a organização dos tipos dentro das alterações das funções mentais, ela é uma proposição, e as proposições em geral são um pouco artificiais. Quem for lá no livro, por exemplo, do Paulo Dalgalarrondo, vai encontrar uma série de
organizações, e no próprio livro consta que a organização ela é um pouco artificial. Pois bem, eu tentei organizar aqui com algumas das principais diferenciações dentro das funções mentais para a gente poder entender um pouquinho melhor essas alterações. A gente vai começar falando de alterações secundárias a quadros não patológicos. O que quer dizer isso? Bom, nós conhecemos, por exemplo, o nosso amigo cérebro. Eventualmente, a gente sabe que é comum que as pessoas, em algum momento da vida, possam apresentar, por exemplo, um AVC. Principalmente no hemisfério esquerdo do cérebro, isso pode levar a alterações da linguagem. E essas alterações, elas vão ser secundárias a um quadro não psicopatológico, como é o caso de um AVC. Pode também, em função de uma meningite, em função de um trauma, né, de uma lesão no cérebro, pode, em função de diferentes razões, alterações da linguagem ocorrerem, e essas alterações não vão fazer parte de quadros psicopatológicos. Elas, na verdade, vão ser alterações que se devem àquela outra condição médica. Um único detalhe, talvez, aqui, que é importante, são alguns dos quadros demenciais, por exemplo, Alzheimer. Alzheimer é uma doença em si, e é uma doença que ela pode causar um transtorno neurocognitivo. As alterações da linguagem, elas podem ser secundárias ao Alzheimer quando elas estão dentro desse quadro neurocognitivo, portanto. Quais são as alterações, então, a quadros não psicopatológicos na linguagem? Vamos começar com a maior de todas, muito provavelmente, que é a afasia. A afasia é a perda da linguagem. Um dia possuiu linguagem e perdeu. Existem vários tipos de afasia, é bem verdade. Existe a afasia total, existe a afasia... A afasia tem a ver com a perda da linguagem falada e ouvida. Pode ser que eu escuto e não consigo compreender, ou eu não consigo produzir, embora eu até entenda. Tá? Existem vários tipos de afasia, mas por serem mais neurológicos, por serem menos, não tão relacionados com as alterações psicopatológicas, não vou me ater tanto aqui. Assim como a agrafia. A agrafia, ela é a perda da linguagem escrita. Em algum momento, a pessoa teve a linguagem escrita e ela perdeu aquela capacidade. Também temos a alexia, que é a perda da leitura. Não confundir aqui com dislexia. A alexia presume que um dia a pessoa dominou a leitura, dominou esse conceito e essa habilidade. E, por algum motivo, não psicopatológico, perdeu essa habilidade, essa aprendizagem, essa função. Isso é a alexia. Da mesma forma, a gente tem algumas alterações que elas são mais relacionadas com o emitir os sons. Uma das mais importantes, talvez, seja a disartria. A disartria tem a ver com alterações no aparelho fonador. Ao falar, o som vai sair alterado em função de lesões que a pessoa pode ter tido ou de eventuais disfunções no aparelho esquelético, na estrutura do aparelho fonador. Semelhante com as parafasias, mas as parafasias elas vão deformar palavras. Então, em vez de falar psicopatologia, eu vou falar citotalogia. Vou falar, em vez de falar secundárias, eu vou falar secundárias ou secundárias. Vou trocar, mas isso em função de um quadro não psicopatológico. Lembrar que eu falei de algumas alterações que elas são, em geral,
causadas de forma secundária, ou seja, uma outra condição causa e não um quadro psicopatológico. Mas existe uma alteração que é a dislexia. Dislexia, que já foi, e a gente popularmente nomeia o transtorno da aprendizagem específico da leitura, tem a ver com, claro, um sintoma que é a dislexia, que é a disfunção no aprendizado da leitura, uma dificuldade de aprender a ler. Agora a gente vai falar de algumas alterações que têm a ver com a perseveração da linguagem. Em particular, a gente vai falar da perseveração de palavras ou sons. Então, eu estou falando sobre alterações da linguagem gen. E então, eu estou falando de alterações que a pessoa fala e, na sequência, ela fala de novo. Mais ou menos isso. A gente nomeia, em especial, 2 tipos de alterações de perseveração dessa forma. Uma delas é a ecolalia, que é quando eu repito algo que outra pessoa diz. Então, eu gosto de psicopatologia. Psicopatologia. Eu posso até ficar repetindo isso várias e várias vezes. E palilalia é quando eu repito a minha parte, né, os sílabas ou a palavra inteira que eu mesmo falar. Então, eu acabo falando aquilo que eu acabei de dizer. Justamente isso. São alterações de perseveração. A pessoa continua falando. Um outro tipo de alteração de perseveração, mas que tem um componente um pouquinho mais neurológico, são os tiques verbais. Os tiques verbais têm a ver com a produção de palavras ou sons de forma incontrolável. É quase que um impulso que a pessoa tem, quase como se fosse um cacuete. Tique, lá na parte de psicomotricidade, a gente vai ver que existe tique motor, que é aquele cacuete que a pessoa tem. O tique verbal é muito semelhante, mas ele tem a ver com o som. É muito comum a gente ver o tique verbal relacionado com palavrões, né? Com palavras que não deveriam ser pronunciadas toda hora. Então a pessoa fica e solta aquilo sem ter um controle, tá? Justamente tiques verbais e tiques motores, quando eles se associam, é o que a gente encontra lá no transtorno de Tourette, por exemplo, que é bem famoso, que é quando a gente tem a combinação desses 2 tiques durante um tempo grande e eles se apresentam de forma concomitante. Então a gente tem tique verbal, é a produção de palavras, sons, de forma incontrolável, quase que em espasmo. Espasmo! Mais ou menos assim. Vamos agora falar de organização. Quem já assistiu a aula do pensamento e das alterações do pensamento, a gente falou de discurso, de pensamento desorganizado. No DSM, na parte de transtornos psicóticos, um dos critérios mais importantes de apresentação na esquizofrenia envolve, eventualmente, a presença de discurso desorganizado. O discurso desorganizado, ele é quase que um sinônimo do pensamento desorganizado. Afinal, a gente avalia o pensamento através do discurso, e o discurso acaba, muitas vezes, sendo uma forma da gente ver o pensamento ou de refletir o pensamento. Na prática, a gente acaba vendo essas 2 alterações muito próximas. O que é um discurso desorganizado? Um discurso desorganizado é um discurso que apresenta uma tangencialidade. Ele assume, vai para um lado que não é aquele lado que ele deveria estar falando, ou ele apresenta um descarrilhamento. A pessoa começa a pensar e falar uma coisa e ele quando não está falando nada, e aí acabou, não está falando mais nada com nada. Ou ainda um afrouxamento de associações, quase que uma sopa de palavras. Quem viu o vídeo anterior, eu fiz justamente uma sopa de palavras.
quando eu falei algo do tipo lâmpada, careca, esposa, livro, noite. E a pessoa não está conseguindo organizar um discurso. Isso é um discurso desorganizado. A gente também pode ter um discurso estereotipado, né? É aquele discurso que, né, ele tem uma estrutura, né, muito peculiar, né? Pode ser pequeno, como o né, ou ele pode ser mais excêntrico, tá? Ele possui repetições desnecessárias. Só que essas repetições, elas não são tiques. Elas possuem uma repetição que não seria importante, que não deveria estar ali e que não tem uma outra causa, tal como um tique. Então, hoje eu vou falar aqui, o Breno está falando para vocês sobre organização. E agora, no próximo slide, o Breno vai falar sobre alterações que vão ter a ver aí com a produção. E aí, então, o Breno, está falando na terceira pessoa? Isso é um maneirismo, é uma estereotipia da forma de falar. São formas peculiares, formas que envolvem principalmente uma estrutura ou uma repetição de coisas e de elementos que não são necessários e importantes. Agora a gente vai falar de alterações da fala. Vamos começar com a rouquidão. Ela é justamente a disfonia, que é uma rouquidão. A afonia, perder a voz. A dislalia. Tem um personagem do Maurício de Souza bem famoso que tem lá a dislalia. É a troca de fonemas que a gente pode eventualmente ter, como o R pelo L, ou o M pelo N. Importante é não confundir a dislalia com a disglossia. A disglossia tem a ver com a alteração da criação de fonemas. É o que a gente vai ver, por exemplo, naquelas pessoas que a gente nomeia, né? Tem gente que chama de tati-bitati, mas a gente vai, na maior parte das vezes, no popular, é conhecido como língua presa, né? É uma alteração na hora de criar os fonemas. Tem a ver, na verdade, com uma alteração fonoaudiológica, na forma, na mecânica de criar o som. Temos ainda a tartamudez, ou mais popularmente conhecido como gagueira. Tecnicamente, a gente anda preferindo o termo tartamudez, afinal a gagueira ela acabou ganhando aí um pouquinho de conotação mais pejorativa, infelizmente, nos últimos anos, e tartamudez acaba sendo o termo mais ateórico e mais técnico para a gente utilizar hoje em dia. Dando sequência, a gente vai entrar nas alterações da produção da linguagem, ou seja, na forma de produzir linguagem. Vamos começar falando de velocidade. E quando a gente fala de velocidade, acho importante a gente pensar que é óbvio que vai ter ali uma faixa de velocidade que, sendo mais lento ou sendo um pouquinho mais rápido, a linguagem ela continua estando num funcionamento típico. Mas, eventualmente, podemos ter uma fala acelerada. Uma fala acelerada quando a fala fica muito mais rápida do que deveria estar. E aí isso pode ainda continuar ficando claro, mas a fala está acelerada. Ela não está lenta, ela não está no comum, ela está mais rápida do que o esperado. Embora o sentido, a compreensão siga possível. Temos ainda uma outra alteração que também é de aumento da produção, que é a loquacidade. Loquacidade não é exatamente o aumento da velocidade, pode até ter, mas é quando a pessoa ela fica mais loquaz, ela quer falar mais, ela produz mais, ela pode até ficar um pouquinho mais pernóstica, usar termos mais rebuscados, mais sofisticados, embora o discurso, a compreensão do que está sendo dito segue preservado. Entretanto, pode ser que a fala fique tão acelerada, que apresenta ou que a produção fica tão grande que começa a ter uma logorreia.
a velocidade aumenta, a fluência também, mas aí as palavras elas começam a ficar bem confusas e a pessoa não está mais entendendo o que ela está falando, seja porque perde a dicção ou porque perde a própria lógica, não falar tão rápido que fica perdendo o sentido. E ainda pode ser que acelere tanto que entra num estado de taquilalia ou taquifasia. São sinônimos. A taquilalia é um quadro no qual aumenta tanto a velocidade que a dicção fica prejudicada. A gente vai ver isso, a fala acelerada a gente também vai ver em alguns quadros de mania e quadros de hipomania, que é um quadro de aumento do humor, tá? Que envolve uma série de critérios, faz parte do transtorno bipolar. E a gente vai ver, então, um aumento da velocidade, da loquacidade, a gente vai ver, eventualmente, a taquilalia, taquifasia, quando as palavras ficam tão rápido, não entendeu o que ela está falando. As palavras, a pessoa chega a estar falando tão rápido que ela vai juntando palavras, chega a criar neologismos e fica incompreensível. Tem ainda uma outra alteração que ela não é exatamente de aumento da velocidade, mas ela é o pé no acelerador. Ela é a pressão por falar. É um impulso por falar ou por continuar falando. A gente vê isso um pouco também nos quadros de mania, de hipomania, no próprio TDAH, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nos quadros que a gente vê, principalmente a hiperatividade, a gente vê essa pressão na fala. Pressão na fala é aquela coisa de o que tu acha disso? E a pessoa começa a dizer, a gente já corta ela, nem deixa ela terminar. Ô louco, bicho. Então, do outro extremo, quando a gente fala de uma lentificação da velocidade, falamos de bradilalia ou bradifasia. São sinônimos e ambos têm a ver com uma redução na velocidade da fala. Dando sequência, vamos agora para outros quadros que têm a ver com uma redução na produção da linguagem. A verbigeração. Na verdade, a pessoa ela fala mais baixo, fala quase que para dentro e com pouca clareza no discurso dela. A gente vai ver isso em alguns quadros psicóticos, alguns quadros também, eventualmente, transtorno de espectro autista mais grave. A pessoa fica murmurando para ela mesma. Chega a ser quase que incompreensível, várias vezes é incompreensível, é muito baixo, são murmúrios mesmo, a pessoa parece que está falando consigo. Outra alteração é o discurso monossilábico, tem a ver com uma redução na produção da linguagem. Em geral, a gente vai ver isso quando a gente está entrevistando lá um paciente, uma pessoa, e a gente pergunta, então, me conta um pouquinho aí como é que foi, como é que foi ali quando estava aprendendo a ler. Normal. Tá, mas foi difícil, foi fácil, foi fácil. A pessoa não fala muito, é a pessoa de sim, de não. É uma pessoa, é um discurso, na verdade, não uma pessoa, pode ser só uma alteração de poucas palavras. E temos também a alogia. A alogia a gente vai ver em alguns quadros de transtorno neurocognitivo, né, que é um empobrecimento. A gente também vai ver em alguns quadros psicóticos. É um empobrecimento da fluência. Pode ser que faltem palavras, a gente vai ver aquela coisa do como que se chama isso mesmo, aquele outro. Temos ainda o mutismo, que não precisa dizer nada. Que é, na verdade, a interrupção da produção da fala. Ele pode acontecer por diferentes maneiras, por diferentes causas. Né? Um dos quadros mais famosos, principalmente em crianças, é o mutismo seletivo, que a pessoa para de produzir conteúdos, principalmente aí quando ela está em momentos de ansiedade ou momentos que ela está longe das figuras de apego. Vocês devem estar agora perguntando, mas tem alterações da linguagem nos transtornos mentais? É claro que tem várias, por isso que a gente está vendo.
destacadamente nos transtornos do neurodesenvolvimento. Transtornos do neurodesenvolvimento, que é o primeiro grupo de transtornos lá que a gente encontra no DSM, todos eles envolvem, em algum ponto, um atraso em alguma função do desenvolvimento, que aparece cedo já, numa fase precoce, e esse atraso ele é percebido em relação ao desenvolvimento típico, em relação aos seus pares, ou seja, outras pessoas da mesma idade e da mesma condição sociocultural. Dentre os transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos da comunicação, disparadamente, são os que a gente vai ver aí mais alterações da linguagem. Dentro dos transtornos de aprendizagem, a gente vai ter lá transtorno de aprendizagem específico da leitura, que antigamente era chamado de dislexia, que envolve justamente a dislexia enquanto alteração da linguagem. No transtorno do espectro autista, que a gente encontra também um atraso e às vezes a gente pode encontrar alguma certa estereotipia no discurso dentro aí o transtorno do espectro autista, que se caracteriza por um atraso no desenvolvimento da socialização e da aquisição da linguagem. E ainda o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que no seu tipo hiperativo, ele pode ter só o tipo desatento ou o tipo hiperativo, ele pode apresentar lá aquela pressão na fala, e o TDAH também sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, eu destaco aqui. Além desses, vou destacar aqui também transtornos do espectro da esquizofrenia, nos quais a gente vai ter em especial o discurso desorganizado, mas podemos ter também verbigeração, fala acelerada, taquilalia. A esquizofrenia ela vai ter aí mudanças, né, e fases distintas, e ela pode apresentar várias das alterações da linguagem. Além disso, os transtornos neurocognitivos, que representam, né, alterações cognitivas que um dia existia e teve um declínio, teve uma perda de funções outrora bem estabelecidas, e essa perda ela é atípica para o desenvolvimento. E aí a gente vai ter principalmente lá aquelas alterações que eu nomeei lá no começo, como a afasia, podemos ter também a alogia, podemos ter eventualmente também uma lentificação, aí uma bradilalia no caso. Então, são transtornos que a gente vai ter, mas podemos encontrar ainda em vários outros transtornos, como lá no transtorno bipolar, na fase maníaca, hipomaníaca, na própria depressão ou nos episódios depressivos, uma bradilalia ela é possível. Então, a linguagem está alterada em vários transtornos mentais. Sobre linguagem e alterações da linguagem, era isso. A linguagem ela é uma função que nos permite se comunicar. Ela envolve alterações principalmente relacionadas à produção, à fala, que podem envolver desde lá de alterações de perder, né, ou reduzir a sua função, alterações na forma de produzir a comunicação e ainda alterações na forma de organizar a linguagem. É uma função ampla e que interfere em várias outras e sofre interferência delas também. Espero que as mensagens tenham ficado claras. Qualquer coisa, é só entrar em contato e nos vemos no nosso próximo episódio da série Saco Plinca PJ. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.